Amados, Shalom, graça e paz. Espero que você esteja bem, espero que esteja na presença do nosso amado Jesus. Estou passando aqui, conforme o Espírito Santo me orientou, para deixar uma orientação para a igreja acerca das doutrinas básicas que a Bíblia nos ensina, mais especificamente sobre a imposição de mãos. De maneira geral, nós vemos no Novo Testamento a imposição de mãos em alguns momentos, como por exemplo na separação para o ministério, em Atos 13, que foi quando multiplicou-se o número dos discípulos e havia uma pequena discussão entre hebreus e helenitas acerca da divisão, da distribuição das viúvas. E então os apóstolos separaram alguns homens cheios do Espírito Santo e impuseram sobre eles as mãos e delegaram sobre eles o ministério. Outro momento que nós vemos a imposição de mãos no Novo Testamento é na transmissão de dons espirituais e principalmente quando os apóstolos vinham e oravam para orar acerca do batismo no Espírito Santo. Mais à frente nós vemos alguns relatos bíblicos como para cura e ministrar sinais, prodígios e maravilhas. Deixa eu trazer algo para a igreja. O ministério está crescendo, nós vamos passar por um pico novamente de crescimento, o Senhor tem comunicado ao meu coração, e é natural que durante esse período de crescimento, irmãos venham nos visitar, irmãos de outras congregações, alguns venham a congregar até conosco, e talvez por não terem tido o ensinamento bíblico, eles possam querer em determinados momentos impor sobre a nossa cabeça as suas mãos. Biblicamente, e nossos líderes são ensinados sobre isso em todas as nossas reuniões de liderança, nós reforçamos, ou praticamente todas. Biblicamente, quando se há uma imposição de mãos e oração, há também uma transferência, seja ela de unção, de dons ministeriais, há uma transferência no reino do Espírito. Então, quando eu deixo alguém que eu não conheço colocar a mão sobre a minha cabeça, automaticamente eu estou recebendo tanto coisas boas quanto possivelmente coisas ruins daquela pessoa na minha vida. E eu não conheço muitas vezes a vida de pessoas que saem por aí orando e colocando as mãos na cabeça de outras pessoas e acabam acarretando problemas, não só para mim, mas para elas também. Então a orientação prática é, se estivermos em cultos, estivermos durante um momento de oração, pessoas desconhecidas vierem e colocarem as mãos ou tentarem colocar a mão sobre a minha cabeça e eu não tiver paz no meu espírito, o Espírito Santo não testificar, muito educadamente eu tenho o direito de retirar a mão dessa pessoa da minha cabeça e seguro a mão dela para que ela termine a oração dela, termine o ato profético dela da maneira que lhe convém. E se alguém se sentir constrangido, esse alguém vai ser ela, porque não está caminhando no princípio bíblico. Amém? Nossos líderes já são orientados, eu creio que os irmãos que têm mais tempo de casa já perceberam que algumas vezes em nossos cultos a gente diz, olha irmãos, agora sim, nesse momento nós oramos com imposição de mãos. Ou, irmãos, como sempre aprendemos nas reuniões de lideranças, não é imposição de mãos sobre a cabeça, porque nós entendemos a responsabilidade que está sobre a imposição de mãos e o que isso significa no reino do Espírito. Amém? Quero trazer essa palavra de orientação para a igreja. Pastor, eu estou olhando aqui, sou um líder, estou do lado de alguém, sou uma ovelha, estou do lado de alguém e chegou um visitante folgado e está colocando a mão na cabeça de todo mundo e veio na mão do irmãozinho que está do meu lado, o irmãozinho está envergonhado, não tem coragem. Você naturalmente pode chamar um líder, um pastor, um profeta e dizer, olha, eu creio que está havendo algum desconforto, você pode aqui ficar junto, você pode conduzir essa situação, e aí o próprio líder às vezes vai retirar a mão da pessoa ou vai chamá-la para conversar, como nós já vivemos algumas situações de pessoas que vieram nos visitar e foram chamadas para conversar depois do culto, ainda que não permaneceram para a conversa, porque nós entendemos que há um padrão bíblico, há um padrão de honra, de ordem para os nossos cultos. Caminhamos no profético, sabemos que os nossos cultos começam e não sabemos como terminam,
porque somos guiados pelo Espírito Santo, mas sempre nos lembramos, o Espírito Santo jamais vai fazer algo que não esteja de acordo com as Escrituras. Ainda que desça um anjo dos céus, ainda que apareça uma aparição maravilhosamente linda aos nossos olhos, se ela não estiver de acordo com as Escrituras, ela não é de Deus. Amém? É bom a gente trazer sempre essa orientação para que haja paz no corpo de Cristo e entendimento. De outras maneiras, pastor, veio alguém aqui, está orando e eu senti paz no meu coração, não senti nada. O Espírito Santo testificou no meu coração que ela orou, colocou a mão sobre a minha cabeça, ministrou a cura, ministrou um dom espiritual específico e eu recebi isso do Senhor e está biblicamente alinhado. Então não vemos problema, não há dificuldade nenhuma nesse sentido. Somente para aquilo que não vai de acordo com as Escrituras. Amém? Eu repito, a igreja vai passar por um crescimento, vai ter um pico de crescimento e os irmãos que estão vindo para congregar conosco talvez não tiveram um ensinamento bíblico. E é justamente nesse momento que nós devemos estar com o conhecimento bíblico e transmitir para os que estão chegando até o momento em que a gente multiplique esse conhecimento, seja através de seminários, seja através de vídeos como esse, conforme o Senhor vai nos capacitando, multiplicar o conhecimento bíblico, o entendimento bíblico. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Estou com expectativa, nossos cultos, estamos com grandes expectativas, Deus está fazendo, Deus está movendo, tivemos um culto sobrenatural, temos expectativas para os próximos cultos e esperamos você com sua família. Venha, esteja atento às pessoas que Deus colocou ao seu redor para estar levando elas até Jesus e se o Espírito Santo direcionar, caso elas não estiverem congregando, trazer elas para participarem de uma casa de oração, tá bem? Amo vocês, fiquem na presença do Jesus e eu quero orar. Vamos orar? Querido Jesus, eu quero apresentar aos meus irmãos que recebem a palavra neste momento, os meus irmãos que recebem esta orientação bíblica da qual o Espírito Santo trouxe aos nossos corações. Abençoa a vida deles, traz entendimento, traz ímpeto, traz fome e sede pela palavra, para que possamos caminhar nas suas doutrinas verdadeiras que está de acordo com a sua palavra. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus eu ordeno anjos dos céus, acampando ao redor deles, guardando eles, protegendo de todo o mal. Assim eu abençoo eles, abençoo a sua entrada, a sua saída, o dia, a noite e o momento em que eles ouvem essa palavra. Assim eu declaro a tua presença sobre a vida deles e o teu amor, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, meus irmãos. Fiquem com Deus e até breve.